Kelly Cadanos, Ricardo Vélez, depois Abraham Weintraub, e daí a gente achava que não podia piorar. Mas aí tem o Milton Ribeiro, né? Pois é, né? No governo Bolsonaro a gente aprendeu que sempre dá para piorar um pouco as coisas, né? A gente vai falar como é que o ministro da Educação de um país conseguiu dizer que pessoas com deficiência atrapalham os outros. Vamos lá. Olá, para você que acompanha o Anexo 5, eu sou a Kelly Cadanos, do Regra dos Terços, e hoje eu estou aqui com... O Rogério Galindo, do Plural, direto aqui de Curitiba. Na verdade, a Kelly hoje também está aqui em Curitiba, mas não conte para ninguém, senão os credores dela vão atrás. Kelly, a gente vai falar aqui sobre educação, sobre pessoas com deficiência, mas antes a gente tem que dizer para as pessoas que elas precisam fazer o quê mesmo aqui? Exato, pega um papel e uma caneta para anotar a listinha aí. Precisa curtir esse vídeo, deixar seu comentário e também ativar as notificações e se inscrever no canal. Não necessariamente nessa ordem, mas precisa fazer tudo isso. Se você ativar as notificações, você fica sabendo sempre que a gente tiver vídeos novos no canal. Então não esquece, tem que se inscrever no canal do Regra e também no canal do Plural, que assim você fica super bem informado sobre tudo o que acontece, tanto em Curitiba quanto em Brasília. Aliás, a gente está criando aqui também uma segunda opção para quem não gosta disso, de se inscrever no canal, Kelly, que é a opção da pessoa mandar uma carta e daí a gente grava o programa e manda em VHS pelo correio também. Então essa é uma segunda possibilidade. Não, brincadeira, tem que se inscrever no canal, é o único jeito para você ficar sabendo dos vídeos. Pode ser essa possibilidade, mas também tem a possibilidade de se inscrever para receber pelo WhatsApp do Regra. A gente tem uma lista de transmissão, então a gente sempre envia todo o material que é publicado no Regra dos Terços, então também tem essa opção para quem não quiser se inscrever. Ou por Telegrama também. Mas deixando isso de lado, a gente tem que falar aqui, Kelly, sobre um assunto importante. Tem um monte de coisa importante sempre acontecendo em Brasília, mas tem umas coisas que são particularmente chocantes e que a gente não pode deixar passar batido, né? O ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi um dia desses dar uma entrevista e ele está explicando por que o governo Bolsonaro é contra esse tal de inclusivismo, ou seja, de colocar as crianças que tenham deficiências, problemas cognitivos, enfim, algum tipo de problema que levem elas a precisar de uma atenção especial dentro da sala de aula, junto com as outras crianças. E daí ele disse que ele toma muito cuidado para dizer isso, e que bom que ele fez esse adendo, mas que essas crianças atrapalham os outros, impedem que elas tenham o mesmo processo de desenvolvimento, que as professoras não têm auxílio dentro de sala de aula. Dá para acreditar que o ministro da Educação de um país de 213 milhões de pessoas acha que as pessoas com deficiência são um peso e que estão atrapalhando o país? Isso em pleno século XXI, Kelly. Que desespero. Eu gostaria de dizer que não dá para acreditar, mas se tratando do governo Bolsonaro, para mim é bem plausível, assim, me surpreendeu muito, né? Mas, assim, a gente tem que levar em consideração... inclusive o que o ministro falou, né? Ele falou assim, as crianças elas atrapalham, e mesmo ele dizendo que ia tomar muito cuidado para falar isso, falou, né? Mas essas crianças atrapalham o aprendizado das outras e as professoras elas não têm estrutura, elas não têm ajuda. Então, ao invés de resolver o problema da educação, que é a falta de estrutura e a falta, né, de profissionais qualificados para atender essas crianças de uma maneira inclusiva, a opção dele foi, vamos segregar essas crianças, vamos deixar elas numa salinha lá com um professor especializado e elas não vão atrapalhar o rendimento das demais. Então, é um absurdo atrás do outro, né? Uma coisa só piora, né? Ele vai tentar resolver uma situação e acaba criando um problema. Logicamente, né? Que todas as instituições que são especializadas em educação e especialmente aquelas que tratam das crianças que têm esse tipo de condição e que precisam realmente de uma atenção especial, mas que precisam também da inclusão, foram imediatamente contra a ideia do ministro e já se pronunciaram, mas a repercussão que deu mais caldo aí, que deu mais pano para manga, que ele saiu do próprio Congresso Nacional por parte do senador Romário, que é pai de uma criança que tem síndrome de Down e que tem se mostrado aí um representante dessas famílias e que partiu para cima do ministro, né? Exato, até porque, né, Galindo, é um absurdo tão grande, né? A gente não sabe nem por onde começar, né? Porque
Tá, e aí a gente vai, para essas crianças, entre muitas aspas, não atrapalharem, né, o aprendizado das demais, a gente vai fazer com que elas sejam segregadas do convívio com as outras crianças. E o que a gente está ensinando para as outras crianças também, né, sobre pessoas que têm necessidades especiais. A gente está ensinando que essas pessoas devem ser separadas dos demais, que elas atrapalham, que elas são uma pedra no sapato das demais crianças. Então, é um absurdo completamente sem tamanho, né? O que a gente está ensinando para todo mundo nessa história, né? Para as crianças que têm alguma necessidade especial, de que elas não devem estar misturadas com outras crianças, e para as outras crianças que tudo bem achar que essas crianças atrapalham e que elas têm que ficar no canto delas mesmo. Então, imagina isso no futuro, né? O que essas crianças não estão aprendendo, né? Vão acabar sendo ministros de algum governo que pense assim também. Porque é justamente isso que você disse, né? A gente, quando fala de educação, a gente está falando não só de aprender matemática, português, como algumas pessoas podem imaginar, mas também de educar para o mundo, né? Educar a criança para ela saber como conviver com os seus pares, como conviver com as outras pessoas. E desde os anos 70, 80, pelo menos, existe essa discussão de que você não pode ficar segregando as pessoas e, pelo contrário, você tem que fazer com que as crianças tenham convivência com pessoas diferentes, com pessoas que têm históricos diferentes, que enfrentam problemas diferentes, que têm uma vida financeira, social, etc., também diferente. Você não pode ficar daqui a pouco criando, porque no limite, e lógico que aqui a gente está fazendo uma comparação exagerada, mas no limite você pode chegar àquela ideia que existia nos Estados Unidos antes dos anos 60, em que brancos e negros também não podem estar na mesma sala de aula, porque a ideia, no fundo, é a mesma. São pessoas diferentes que devem ser tratadas de modos diferentes. Exato. E em um país que a gente tem tanta desigualdade em tantos aspectos, isso também é muito nocivo, porque você cria crianças em uma bolha, né? Como se todas as crianças fossem iguais, e todas as histórias e todas as condições sociais. Hoje, se você entra numa escola particular, por exemplo, já é muito difícil você encontrar crianças negras, por exemplo, né? Então, eu lembro que eu estudei em colégio particular nos primeiros anos de ensino, e eu tinha um amigo negro na escola que eu conhecia. Então, você já ensina para as crianças que, cara, o mundo é igual a você. Então, isso é muito difícil depois, quando essa criança cresce, é muito difícil você desconstruir tudo isso, né? Então, o ideal seria que essas crianças já tivessem essa diversidade presente no seu dia a dia, né? Ainda mais em um país que é tão desigual, né? Então, e isso não só em relação a crianças com necessidades especiais, mas crianças negras, crianças de diferentes classes sociais, né? Tudo isso isso também faz parte da educação. Como você disse, a educação não é só matemática, não é só português. E isso a criança consegue, inclusive, aprender em casa, né? Se for o caso, né? A gente tem, tá aí o home office, né? A pandemia que está mostrando as aulas online, enfim, as crianças estão ali, de certa forma, continuando a aprender o português e a matemática. O que faz falta é o convívio social, né? São essas habilidades que estão fazendo falta nesse momento de pandemia para essas crianças, né? Mas esse pessoal da extrema-direita que está no governo e tem uma participação importante no Congresso, Kelly, eles acham justamente isso, que o bom é a bolha, né? Inclusive, com muita gente defendendo que as crianças devem ser ensinadas em casa, no tal do ensino domiciliar, que hoje é proibido no Brasil, mas que eles estão tentando aprovar no Congresso, em algumas assembleias, aqui no Paraná, inclusive, está sendo discutido isso também, porque eles acham que a escola pode perverter os valores daquela família, pode ensinar coisas que você não quer que os seus filhos saibam, o que é, por definição, o caminho para o fanatismo, né? Para que a pessoa só conheça um modo de viver e ache que todos os outros modos de viver são fora da realidade dela e devem ser excluídos. Eles também defendem, inclusive, que meninos e meninas devem ser colocados em salas de aula diferentes, separadas. Então, assim, o que você vê é o caminho da exclusão das pessoas cada vez mais separadas em pequenos grupos, em que elas só convivem com os seus iguais, não podem aprender nada que vá em conflito com as tradições e a cultura da sua família, e fica cada um no seu cantinho. Isso parece que tem um problema, né? É uma realidade que parece muito distópica, mas ela está cada vez mais possível, né? Na nossa vida, porque é um pouco desesperador, né?
pouco desesperador. É mais ou menos por aí a sensação que a gente tem ao ver os caminhos que o governo às vezes toma na área da educação. Inclusive, voltando na história do Romário, ele atacou o ministro com palavras duras, né? Chamou de imbecil pela frase que o ministro disse nessa entrevista, e o ministro reagiu, o Kelly Cadanos falando em desespero, dizendo nas redes sociais que quem se dirige com J ao ministro assim, ou seja, o ministro da Educação, além de tudo, tem problemas de ortografia. Mas eu juro pra você, se o problema de ortografia fosse tudo, eu tava feliz da vida. Pois é, e inclusive esse não é o primeiro ministro da Educação que tem problemas com a ortografia, né? Parece que é um critério para assumir o cargo de 2019 para cá, né? Parece que se não tiver erro ali de ortografia, não vai dar. Mas, sim, se esse fosse o único problema, a gente tava no céu, né? Mas pelo menos eu acho, Kelly, que esse ministro usa azul e que as ministras usam cor-de-rosa. Então, o futuro do país está garantido, está tudo tranquilo. E essa questão aí das crianças, tudo mais, isso a gente deixa para outra hora. Tá tudo encaminhado aí. A gente não tem problema para resolver, né? Tá tudo dominado, tá tudo certo. Acho que o mundo é cor-de-rosa para as meninas, né? Azul para os meninos, claro. Mas é isso, né? A gente não precisa conviver com o diferente. Para quê, né? Kelly Cadanos, você está aqui em Curitiba, mas semana que vem, ou logo em seguida, já deve estar em Brasília e vai informando a gente aí sobre essa e outras coisas que o governo federal vem fazendo, e a gente vai acompanhando daqui também. E toda quarta-feira a gente está aqui para falar com o pessoal sobre isso e muito mais, não é isso, Kelly? Promete pra gente? Prometo para todo mundo, e eu estou em Curitiba, mas a equipe do Regra dos Terços continua de olho em tudo que acontece em Brasília. Então, podem seguir acompanhando, que eu estou entre muitas aspas, férias de Brasília, mas o Regra dos Terços segue informando tudo o que acontece nos três poderes. Viva o Regra dos Terços, e a gente volta na quarta-feira que vem. Obrigado pela audiência, até mais. Até a próxima.